Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Glória a Deus, pode se assentar. A paz do Senhor a todos, amém? Sou o profeta Paulo Ricardo, dos ministros da casa. Já ministrei de manhã e é uma experiência nova, né? A gente ministrar de manhã e ministrar à noite também. É como a pastora Zelinda falou, nunca é igual, né? O Senhor sempre faz diferente, o Espírito flui da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Vou pedir para vocês já ir abrindo a Bíblia em 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. De manhã eu também pedi para... Na realidade foi tocado, né, esse louvor de manhã. E aí antes de subir a gente tocou de novo e agora também. E esse louvor ele marcou algo muito forte na minha vida. Em 2016, a Lívia nasceu. E no primeiro dia de vida da Lívia ela teve uma complicação respiratória. E ela não parou de respirar no colo da Cíntia. E aí chamou o médico, tudo lá na hora. Colocaram um tubo nela, tudo. E a gente foi visitar ela, né, nesse dia. E voltando para casa, a Letícia, minha mais velha, começou a chorar. E ela começou a falar assim: pai, a Lívia vai morrer, a Lívia vai morrer. E a gente voltando, eu, ela e o Lucas, e ela: a Lívia vai morrer, né? Daí eu falei: você está ouvindo isso? Eu falei: eu estou ouvindo isso, pai. A Lívia, eu estou ouvindo essa voz que a Lívia vai morrer. Daí na mesma hora o Espírito Santo falou para mim: isso é só um som. É só um som, né? Quando Jezabel desejou matar Acabe, ela mandou um mensageiro. Na realidade, se ela pudesse, ela mandava um assassino, mas o inimigo só pode produzir um som. E aí o Espírito falou para mim: se está sendo produzido um som de morte, então é momento de produzir som de vida. E aí naquele exato momento eu coloquei essa adoração e a gente começou a cantar no carro. E ali nós fomos tomados por um ambiente de glória, de vida. E para a glória de Deus, a Lívia tem 4 anos hoje, nada aconteceu, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu louvo a Deus por isso. Só quem sabe, né? Ver sua filha ali, os médicos dizendo que não respira, toda com cano no nariz, tudo, mas Deus é fiel. Amém. 2 Coríntios 12, 9, diz a palavra do Senhor assim: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós passamos aí esses dias, os jovens, né? Nós, os jovens, né? Eu me incluo, ouvindo sobre graça. E o Senhor nos deu uma direção para o culto da manhã e para o culto de hoje à noite. Uma palavra específica de algo muito importante para nós, para que nós possamos vivenciar todos os propósitos dele sobre as nossas vidas. Repita comigo: perseverança. Perseverança. Perseverança é a palavra a qual o Senhor nos inspirou para ministrar, tanto pela manhã como agora de noite. Eu, lembrando desse fato com a Lívia, percebo que somente a perseverança nos faz vencer os ambientes de morte. A perseverança nos faz vencer os ambientes de dificuldade. A perseverança nos faz avançar com o Senhor, independente das circunstâncias que a gente vive. O mês que vem agora, outubro, dia 31 de outubro, vai fazer 19 anos que eu, vamos dizer assim, que eu voltei ao propósito do Senhor, né? Porque eu costumo dizer que não tem como se desviar de Deus, porque Ele habita dentro de nós. Em todo o tempo que eu estive longe do propósito, Ele estava em mim. E é tão difícil, cara. Quantas vezes, né? No meio de tanta coisa errada, você, de repente, do nada, você ouve a voz do Espírito Santo. Aí eu pensava assim: caramba, você está aqui? Não acredito, né, que você está aqui. Porque Ele não sai.
Você pode até se afastar do propósito, mas você não pode mais se afastar dele, porque ele habita dentro de você. Ele se tornou um com você. Amém? Então vai fazer 19 anos que ele me tirou das drogas. É possível ser liberto das drogas. 19 anos que eu era um drogado. 19 anos atrás que eu estava jurado de morte. E ele me livrou. Nesses 19 anos, irmãos, servindo ao Senhor, a perseverança foi algo que fez com que eu pudesse avançar no seu propósito, avançar em tudo que Ele queria produzir na minha vida. Hoje olhar e ver uma esposa, ver 3 filhos, ver uma família, ver um ministério, e saber que passei perto da morte várias vezes, e hoje poder olhar e ver tudo isso, é saber o quanto Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Amém? Eu quero hoje falar mais uma vez sobre perseverança. E uma das coisas que faz com que nós vivenciemos a perseverança, sabe o que é? É saber confiar nele. Não tem como perseverar se você não confia. E essa confiança no Senhor é algo importantíssimo para avançarmos. E confiar no Senhor não é confiar que Ele vai fazer aquilo que nós esperamos. Eu posso dizer que esse é o primeiro nível da confiança. Confiar não se trata somente de confiar, esperar que Ele faça da maneira que eu espero, da maneira que eu quero. Mas confiar nele é confiar que mesmo que não aconteça da maneira que eu espero, eu confio nele. E eu sei que Ele está no controle de todas as coisas e tem o melhor para mim. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha, confiava no nível 2. Porque eles não confiavam somente que Deus ia livrar eles da fornalha. Ele disse: ó rei, fica o senhor sabendo que se Deus quiser, Ele livra. Mas se Ele não quiser livrar, nós não vamos nos dobrar diante de outro Deus. A confiança deles não era no que Deus faria, mas era no Deus que, mesmo que permitisse que eles fossem para a fornalha, eles sabiam que Deus tinha um propósito em tudo. É esse nível de confiança que vai fazer você perseverar. É esse nível de confiança que vai fazer você superar qualquer situação na sua vida. É esse nível de confiança que na realidade você confia não no que Ele faz, mas nele próprio. Te traz segurança e te traz paz. Em Jeremias 17:7 diz, né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A esperança é Ele. A esperança não é o que Ele vai gerar de resultado no final. A esperança é Ele. Agora que Ele pode livrar da fornalha, Ele pode, né? A gente sabe disso. Que Ele pode livrar da cova dos leões, Ele pode, né? A gente sabe disso. Mas nós aprendemos a confiar num nível acima, num nível além. Não tem como ter perseverança sem confiança. Tem um texto em Lucas que diz assim, Lucas 8:15: e a que cai em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Repita comigo: fruto com perseverança. Fruto com perseverança. Aquele cuja semente cai em boa terra, dá fruto com perseverança. A falta de perseverança faz com que as nossas vidas sejam inconstantes. A falta de perseverança faz com que a nossa vida oscile. Uma vida sem perseverança é uma vida de oscilações. Nós temos aí o nosso projeto de oração de 150 dias. Muitos começaram, mas muitos já pararam. Muitos são bons para começar, mas não tem perseverança para continuar. Um dos maiores
inimigos da perseverança é o ânimo dobre, ou o duplo ânimo, como trata as Escrituras. Abra sua Bíblia comigo, na Epístola de Tiago. Epístola que Tiago escreveu, capítulo 4, versículo de número 8. Tiago 4, versículo 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, ou vós que sois de ânimo dobre, purificai os corações. Duplo ânimo, ou ânimo dobre. Sabe, o duplo ânimo é tão explícito na vida das pessoas. É tão fácil da gente enxergar isso, da gente ver as pessoas que, por um determinado momento, elas parecem que creem em tudo que Deus está falando. Elas confiam, elas se entregam, mas aí, passado algum tempo, ela já não acredita mais. O ânimo dobre gera na vida das pessoas uma verdadeira montanha russa nos seus sentimentos. Sabe, não há uma constância, não há uma continuidade. As pessoas que vivem esse sentimento de ânimo dobre, elas se movem, se movimentam de acordo com as circunstâncias que a rodeiam, de acordo com as situações. Se tiver tudo bem, ela está bem, se não... Sabe, a palavra perseverar na língua portuguesa, de forma bem simples, fala sobre ser constante, conservar-se, permanecer, continuar e ficar. Fala de posição, né? De posicionamento. E quando se falta perseverança, falta posicionamento. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido com o Senhor que... Eu estava conversando isso, acho que essa semana, com a Cíntia, com as crianças, no carro, vindo de algum lugar, falando sobre oração, falando sobre as bênçãos do Senhor. A nossa Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Se Ele já o fez, o que falta para que eu possa viver tudo que Ele tem? Falta eu estar posicionado. Falta eu estar num lugar onde eu tenho que estar. Porque se eu estiver no lugar onde eu tenho que estar, posicionado, tudo aquilo que é necessário para o cumprimento do propósito dele na minha vida, vai acontecer. Vai se mover ao meu favor. Por isso que em Romanos 8, 28, diz aquele texto conhecido por todos, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que texto bonito! Esse texto fala de posicionamento, fala de propósito, e fala que todas as coisas elas vão cooperar, elas vão se movimentar. Olha que tremendo, né? Já lá no Velho Testamento, em Deuteronômio 28, fala sobre isso também. Quando há uma obediência a meu respeito, quando eu obedeço, eu estou posicionado, e quando eu obedeço, lá em Deuteronômio 28 fala que todas essas bênçãos te alcançarão. Então você e eu temos respaldo bíblico tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E agora, sabendo que o Senhor consumou todas as coisas, nós precisamos perseverar. Perseverar, estar posicionados. Vamos voltar ao texto original, ao texto inicial, que nós lemos no começo. Coríntios fala: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esse texto fala de algo muito importante,
aonde eu quero linkar isso à perseverança. Por quê? Quando Paulo estava ouvindo isso de Deus, ele acabara de fazer um pedido a Deus. Ele acabara de orar a Deus e ele fala assim: Senhor, por isso, por essa causa, eu já orei 3 vezes. Por causa do que eu estou passando, eu já orei 3 vezes. Paulo estava passando por uma situação difícil, uma circunstância difícil. E o foco aqui não é o que Paulo estava passando. O foco aqui não é saber qual é o espinho na carne. O foco aqui não é saber qual é realmente a aprovação que tanto ele falou e que levou ele a orar. Mas o foco aqui é saber como ele persistiu, como ele venceu, como ele venceu isso. Paulo então, e é interessante, né? Se a gente for pegar os religiosos da nossa geração, eu acho que ele orou muito pouco, né? Ele orou só 3 vezes. A gente já está orando 150 dias de oração. Ele orou 3 vezes só, já queria a benção. Na realidade, Paulo foi um cara que acessou a revelação, na qual ele disse, né, orar sem cessar. Ele alcançou um nível de oração tão profundo. Eu acho que quando ele estava falando assim: Senhor, por causa disso eu orei 3 vezes, é porque Paulo já não tinha mais o costume de orar por si mesmo. Paulo era tão entregue à vontade de Deus, ao reino de Deus, que ele intercedia, ele se colocava de joelhos, orava pelos irmãos das igrejas, mas por ele mesmo ele não orava. E esse nível é o nível que a gente vai amadurecendo e vai crescendo com Deus. A gente vai aprendendo e a gente acaba nem orando mais para nós, a gente intercede, a gente ora pelas pessoas, mas a gente entende que o Senhor cuida. E acho que é esse ponto que ele chegou: Senhor, eu não nem orava mais para mim, mas por causa disso eu tive que orar 3 vezes. Sabe, irmãos, às vezes na nossa vida existem circunstâncias e situações que nos abalam a certo ponto de sermos impulsionados às vezes de fazer coisas que nós não fazemos. Paulo então orou e ele pediu a Deus, como a oração de Jesus no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. Essa era a condição de Paulo. Esse era o momento que Paulo estava passando. Um momento onde ele se sentiu abalado. Um momento onde ele sentiu fraqueza. E aí, o que o Senhor respondeu para ele? Qual foi a resposta? Se nós pudéssemos nos perguntar hoje: o que pode me fazer perseverar? O que pode me fazer perseverar no caminho, no propósito do Senhor para a minha vida? O que pode me fazer vencer cada etapa, cada ciclo que muitas vezes vem? De manhã eu falei isso também, sabe, irmãos? O dia mau não manda e-mail antes. O dia difícil não manda um WhatsApp para você: a partir de amanhã vai começar um tempo difícil. Não, quando você menos percebe, você está vivenciando algo difícil, uma situação difícil na sua vida. Mas o que pode nos fazer perseverar? O que pode nos fazer vencer esses ciclos que se iniciam? Vocês estão aí? Nós já lemos a resposta. Paulo então ouve de Deus. Deus fala: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Parece tão simples, né? Você já ouviu alguma coisa parecida assim de Deus? Eu acho que já. Você já ouviu aqueles dias que parece que tem uma tempestade dentro de você? E aí de repente você quer que Deus use um profeta, ou venha de uma forma totalmente sobrenatural e fale um monte de coisa, e de repente você ouve o Espírito Santo dizer: minha graça te basta. Ou tem uma legal também lá no Velho Testamento, ou você ouve o Senhor dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas são respostas que muitos não querem ouvir. A gente quer ouvir assim, né, nas nossas orações, como a de Paulo, tá, gente? Já estou falando como é que é. A gente quer ouvir Deus: não, pera aí que eu vou resolver agora o negócio.
Todo mundo que vai orar nessa situação, acho que espera Deus falar assim, não deixa que eu vou resolver agora. Deixa comigo, eu vou resolver. E aí o Senhor fala, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. A minha graça te basta. Isso tem que passar a ser suficiente para você. Isso tem que passar a ser suficiente para nós como igreja. Sabe por quê? Porque isso de fato é suficiente. Porque isso de fato é o que nós precisamos para perseverar. Eu não preciso para perseverar que Deus resolva todos os meus problemas. Eu não preciso para perseverar que Deus faça da maneira que eu quero que seja. Não, eu só preciso da graça. A graça manifesta e revelada na minha vida todos os dias e todos os momentos. A minha graça te basta. Foi falado muito de graça aqui, né? Eu ouvi alguns trechos das palavras, acompanhei algumas coisas. A palavra graça, na tradução desse texto aqui, ela fala de coisas tão poderosas. A palavra graça nesse texto fala de alegria. A palavra graça nesse texto, onde Deus está falando para Paulo, a minha graça te basta, fala de alegria, fala de deleite, fala de boa vontade, fala de condição de quem é governado por ela, fala de presente, de privilégio. Sabe, irmãos, a graça, ela é suficiente para nos fazer perseverar. Porque mesmo que você esteja em momentos de tristeza e de lágrimas, mesmo que você entre nessas situações, né? Como o sábio Salomão disse, tem tempo de rir, mas tem tempo de chorar. Então vai ter tempo de chorar sim, vai ter momentos de choro, de lágrima, vai sim, esse é o Evangelho de Cristo. Nós não estamos pregando aqui um evangelho de País das Maravilhas, não. Nós estamos falando de um evangelho verdadeiro, de vida. De um evangelho que nos conduz a amadurecer e a crescer nele. E quando chegar os dias de chorar, a graça vai ser suficiente, porque a graça fala de alegria. Sabe o que eu estou dizendo para você? É possível se alegrar em tempos de tristeza. É possível se alegrar em tempos de angústia. Sabe por quê? Porque nós não podemos condicionar a nossa alegria. A pior coisa que você pode fazer é condicionar a sua alegria. Quando você fala assim, não, o dia que for resolvido isso aqui, não, eu creio no Senhor. Hoje eu estou triste, mas eu creio que eu vou me alegrar. Um dia quando eu... A pior coisa que você pode fazer na sua vida é condicionar a alegria. Se você entende a graça, você não espera que algo aconteça para se alegrar. Você entende aquele texto que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Você entende que a alegria não está relacionado às coisas se vão dar certo ou não. Mas a alegria está relacionada aquele que habita dentro de você e que governa em todas as coisas. Pare de condicionar a sua alegria. Saia hoje desse culto, dessa palavra, entendendo assim, não, chega, eu não quero mais. Eu decidi ser feliz. Eu decidi, cara, é uma questão de decisão. Eu decidi porque eu carrego a graça dentro de mim. A palavra diz que o reino de Deus, ele é alegria, justiça e paz. Você carrega dentro de você o reino. Saia hoje decidido a não mais se mover de acordo com a tristeza ao seu redor. A graça é suficiente, sabe por quê? Porque se tudo ao seu redor estiver desgovernado, tudo estiver fora do lugar, desgovernado, sabe o que você pode perceber? Que a graça, que fala do governo o governo de Cristo, dentro de você está te alinhando, te preparando para viver tudo que Ele tem. Eu acho que se você não acredita nisso, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a graça te governa por dentro,
nenhum desgoverno de fora pode te atingir, te atacar. Quando a graça te governa por dentro e te alinha, todas as outras coisas podem estar fora do lugar, desalinhadas. Você caminha como alguém que está sendo governado e que está no caminho certo. Cara, é tão perceptível a gente saber quando tem uma pessoa convicta, né? A gente sabe quando tem uma pessoa convicta que caminha com a gente. Uma pessoa que tem convicção do governo de Cristo. Pode acontecer qualquer coisa ao seu redor, ela tem convicção. Ela persevera. A graça, ela rompe com todos esses sentimentos. E sabe, tem um negócio muito poderoso aqui. E eu vou ler do jeito que eu escrevi para mim não me perder. Perseverar, presta atenção, não está relacionado às nossas vontades a serem atendidas, mas à boa vontade. Ou como diz em Romanos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perseverar não está relacionado com as nossas vontades, e sim com a boa, perfeita e agradável vontade. Para que você persevere, você tem que começar a desvincular, sabe, as suas vontades, os seus desejos, porque a perseverança vai além daquilo que muitas vezes nós desejamos. E eu não estou dizendo que Deus, Ele não vai fazer coisas tremendas na nossa vida, nos surpreender. Sabe o que é tremendo viver com Deus? É que muitas vezes aquilo que você se apega tanto e acha que é o melhor para você, aí Deus não faz, aí você se sente frustrado. Eu costumo dizer que quem mais frustra não é nem o inimigo, quem mais frustra a gente é Deus. Só que aí que está o detalhe, Ele nos frustra para nos surpreender. É tão gostoso ser frustrado por Deus. Sabe por que é gostoso? Porque quando Ele frustra, Ele depois vem e te surpreende. Porque você achava que aquilo era o perfeito, que aquilo era o ideal, que aquilo era a perfeita vontade, que aquilo era o objetivo central, e aí você não alcança aquilo, e aí quando Deus faz o que Ele tem que fazer, você se sente, sabe como? Pleno nele. É um sentimento tão bom, de experimentar essa plenitude, de estar sendo governado, de estar sendo alinhado, de estar sendo protegido pelo Senhor. Mas qual é o segredo de ser governado pela graça? Deus disse tudo aqui para Paulo, né? São poucas palavras, mas que falam muito. Deus disse tudo, e sempre Deus diz tudo. Ele nunca deixa de dizer o que é necessário. Ele sempre vai falar certo, no momento certo para a sua vida e para a minha vida. Amém? Você crê nisso? Foi perfeito. Ele diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, no mesmo versículo, entende e libera dizendo algo. Paulo diz assim: olha, o poder de Deus deve repousar, ou em outras traduções, deve habitar. Quando Deus libera para Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo, pega aquilo. Ele consegue captar. É tão tremendo nos momentos que nós estamos passando, quando a gente consegue discernir. Às vezes a gente fica desorientado, mas é que a gente não está percebendo, não está sensível à voz dele, porque ele nunca vai nos deixar sem governo, ele nunca vai nos deixar desgovernados. E Paulo então acessa isso, ele consegue acessar isso no seu espírito, ele consegue perceber e ele libera isso. Olha, o poder de Deus precisa habitar em mim, é isso que ele fala. O poder de Deus precisa repousar em mim. E a palavra habitar ou repousar aqui fala algo muito poderoso. Fala sobre fixar tenda ou habitar em, tomar posse, morar numa casa, se sentir em casa.
Sabe por quê? Porque isso aí pode parecer algo meio contraditório, né? Paulo tinha a habitação da graça e do poder de Deus nele. Mas o detalhe não é ter somente a habitação da graça e do poder de Deus, o poder que aperfeiçoa na fraqueza, não. O poder precisa repousar, precisa habitar, ou seja, nos termos que foi usado aqui, no original fala, o poder precisa se mover dentro de mim, como alguém que está na sua casa, como alguém que habita, que mora, como alguém que reside. Sabe, irmãos, nós já passamos desse tempo, mas eu quero te dizer mais uma vez, o poder, nem a graça, nem a presença do Espírito Santo, é mais alguém que nos visita e que vem de tempo em tempo. Não é mais uma visitação, não é mais alguém que chega num dia determinado ou pré-determinado, não, a habitação da graça em nós é algo permanente, mas que precisa se movimentar como alguém que está na sua casa, como alguém que se sente em casa. No versículo 10, Paulo libera algo poderoso. Na sequência, foram ministrações do Senhor no seu espírito. Sabe, Deus está querendo ministrar o seu espírito nesse tempo. Ele está querendo ministrar o seu espírito nos momentos em que a sua alma de repente está meio que perdida, ou que as coisas estão desgovernadas. Ele quer ministrar no teu espírito. Ele quer falar diretamente ao teu espírito, para produzir algo poderoso, para produzir algo que alinha, que transforma, que restaura, que nos tira de uma posição e nos leva para outra posição. Ele acessou algo poderoso no seu espírito. Eu peguei uma tradução aqui um pouco diferente, não convencional das nossas, mas que fala e retrata bem o que ele acessa. Paulo, ele diz assim: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Tremendo, né? Ele consegue acessar isso no seu espírito naquele momento. Sabe, o Senhor me fez lembrar de uma coisa que eu falei de manhã, e eu já não ia falar agora, já estava esquecendo. Nesses momentos que nós passamos, nada pode ser tão eficaz quanto a revelação fresca de Cristo na nossa vida. Como é que eu digo isso? Todos nós podemos ser estudiosos da palavra, todos nós podemos conhecer as Escrituras e estudá-las. Eu costumo dizer que os nossos cadernos de anotação, eles não servem de nada nos momentos de tribulação, nos momentos de aflição. Sabe, lá quando eu estava lá saindo do hospital, ainda com a cena, eu tenho até hoje a foto no meu celular arquivada, quando eu estava saindo do hospital, entrando no meu carro com a cena da Lívia, pequenininha, tinha acabado de nascer, 1 dia de vida, com um tubo no nariz, porque ela não respirava. Quando eu entrei no carro e comecei a dirigir, ainda pensando nessa cena, e de repente a Letícia começou a chorar e falar que a Lívia ia morrer, e aí aquele ambiente de morte tomou ali o meu carro, tomou ali o interior do carro, todos nós naquele ambiente. O Lucas começou a chorar. Naquele momento, irmãos, eu falei assim: não, eu preciso correr para casa, pastora Zelinda, porque eu preciso pegar meus cadernos de teologia. Eu preciso, pastor Zelinda, correr para casa, pegar o meu livro de teologia sistemática. Não, irmãos, nos momentos de maior aflição, não vai adiantar de nada isso. Não vai adiantar de nada você correr, buscar seus livros, suas anotações, seus seminários, suas apostilas, seus certificados. Nada disso vai te fazer experimentar a graça que flui de dentro de você. Nada. Nada. A revelação fresca do Senhor é assim. Tem coisas que você ainda vai experimentar de Cristo diante das oportunidades que você vai vivenciar.
Eu costumo dizer que a nossa vida são feitas de oportunidades para que Cristo se manifeste. Uma vez me perguntaram, como que eu sei se eu estou vivendo o novo pacto, Cristo? Eu falei assim, é o quanto você tem manifestado dele, é isso. O quanto de Cristo flui de você diante das circunstâncias. Paulo acessou isso e ele falou com convicção. Parece até que ele era aqueles cara masoquista que fala, né? Aqueles cara que gosta de se sofrer, né? Ele falou, eu me alegro. Ele podia falar assim, eu me alegro quando o Senhor me abençoa, eu me alegro nas bênçãos. Não, ele falou, eu me alegro também com as fraquezas. Me alegro com as fraquezas, me alegro com os insultos. Eu me alegro com os sofrimentos. Como é possível isso, igreja? Eu me alegro com as perseguições. Eu me alegro com as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Deixa eu te dizer uma frase para colocar tudo isso. É saber colocar o sofrimento no seu devido lugar. Eu acho que nós precisamos, essa geração precisa aprender a colocar o sofrimento no devido lugar. Por que eu estou sofrendo? Por que eu passo por situações de angústia, de aflição? É para mim me sentir, tadinho de mim, coitado. Não. Eu passo isso porque o Senhor me permite nesse momento experimentar o que eu ainda não experimentei. Viver sempre do vinho novo. Toda vez, Henrique, um vinho novo. E o vinho novo vem, irmãos, o vinho novo quando ele chega, você sente o sabor, você sente o cheiro, você percebe que é algo diferente do que você já experimentou. Viver uma vida com Cristo é viver assim. Viver uma vida com Cristo não é se gabar porque você tem tempo de igreja e já passou por isso ou por aquilo. Deixa eu te dizer o que eu disse de manhã: não deixe que as suas experiências roube a sua dependência nele. Eu vou repetir: não deixe que as suas experiências roubem a sua dependência nele. Você pode ter visto Deus fazer milagres na sua vida, mas deixa eu te dar uma notícia: você vai ver Ele fazer muito mais. Você pode ter visto Ele fluir na sua vida, Ele prover na sua vida. Esses 19 anos que eu passei com o Senhor, lutando, perseverando, convicto do que Ele tinha, muita coisa eu vi Ele fazer, mas o que mais me alegra é que eu sei que eu vou ver muito mais daqui para frente, que eu sei que eu terei mais experiências com Ele. Isso é viver com Cristo, isso é viver uma vida com Ele. Quando você persevera, os seus olhos veem. Eu vi cada coisa que o Senhor já fez, irmãos. Uma vez eu dei um testemunho aqui, tem até uma palavra disso, que eu vi a vida inteira meu pai e minha mãe vivendo uma vida de briga, de discussão. Meu pai muito duro. De repente ele pode estar assistindo agora lá. Meu pai muito duro. E dentro de mim eu tinha um sentimento assim: caramba, né? Como ele é duro, como ele... Eu acho que eu nunca vou ver esse homem pedir perdão. E um dia eu vi diante dos meus olhos ele pedindo perdão para minha mãe, pedindo perdão para mim e para os meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente persevera, a gente consegue ver coisas que não subiu ao coração do homem, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. Vale a pena perseverar, igreja. Vale a pena continuar no propósito. Eu não falei aqui, me esqueci até. É a primeira experiência, assim, né? Pregar de manhã, já pregar de noite a mesma palavra. Fiquei meio atrapalhado. Mas a palavra perseverança no grego, eu falei no português, no grego a perseverança fala, sabe do quê? Não se desviar do propósito. Sabe o que é poderoso, irmãos? A gente aprender isso. Não se desviar do propósito não tem a ver com estar ou não estar na igreja. Porque você pode estar na igreja e estar longe do propósito. Mas quando você entende a graça que flui dentro de você, que é a graça que te capacita, a graça que te faz dar mais um passo, a graça que te faz perseverar, e naqueles dias que o inimigo está lá do seu lado, porque ele é um oportunista, e ele vai estar ali do seu lado, e ali pensando, ali com a mente dele, ele vai desistir, ele vai recuar, ele não vai suportar isso, e aí de repente você se levanta e dá mais um passo em direção ao propósito de Deus. É essa perseverança que te faz avançar.
Eu costumo dizer uma coisa: a gente assusta, acho que o inimigo, o tempo todo. Sabe por quê? Presta atenção. Ele não é onisciente. Ele só faz uma leitura da nossa vida baseado nas nossas experiências. Virei aqui para psicóloga. O inimigo faz a leitura de todas as nossas vivências. Eu já preguei isso. Na nossa alma existe um relatório de tudo que a gente já viveu. E na mão do inimigo das nossas almas existe um relatório idêntico. Então ele faz uma leitura do que você viveu, para ele poder te atacar, para ele poder aguardar os seus próximos movimentações. Só que tudo isso está relacionado ao âmbito da alma. Quando nós temos uma nova experiência com Cristo, a cada dia nós vamos sendo arrancados do governo da alma e nós somos levados ao governo do Espírito. E aí sabe o que acontece? O Espírito governa sobre a alma. E aí o inimigo está esperando assim: não, isso aqui ele não aguenta, porque isso aqui ele passou quando ele era criança e ele não vai aguentar. E aí sabe o que acontece? Você consegue vencer, você consegue superar, você consegue ir além, você consegue. Canção de liberdade, uma canção de cura, canta sobre mim. Aleluia, Senhor, te adoramos, Pai. Uma canção de liberdade, nós só estamos aqui pelo Senhor. Uma canção de cura, nós só podemos perseverar pela Tua graça. Canta sobre mim, ó Deus, uma canção de liberdade, uma Aleluia. canção de cura. Amém. Sabe, irmãos, Paulo acessou isso de forma tão profunda que ele entendeu que os processos nada mais é do que o esgotamento da sua própria força. O Espírito Santo fluiu ali através da pastora Zelinda e disse que existem pessoas atacadas aqui nesse exato momento, pessoas com sentimento de perda, isso? Estão sendo atacadas em áreas que já perderam uma vez, que já caíram. Deixa eu te dizer uma coisa: a nossa tendência adâmica é nos apoiar na nossa força. Só que não dá, cara. Para o evangelho que é proposto a nós, o verdadeiro evangelho de Cristo, não dá para viver se apoiando na própria força. Então todas as oportunidades, todos os processos que nós passamos têm a ver com o esgotamento da nossa força. E é um processo difícil. Eu não estou aqui minimizando não, irmãos. É um processo difícil ter as suas forças esgotadas. É um processo difícil você olhar para uma situação e você não ter controle algum sobre ela, e você não poder mudar nada. É frustrante você olhar para uma situação e você muitas vezes quer mudar, quer controlar, quer definir, quer fazer alguma coisa e você não pode. Nesse lugar, nesse exato momento de impotência, nesse exato momento onde você não tem forças,
nesse ápice, nesse lugar é onde o poder de Deus se aperfeiçoa. É nesse exato momento que o poder de Deus flui e faz com que a gente acesse algo que é sobre-humano, que é sobre o nosso natural. É nesse lugar que nós acessamos o poder de Cristo. É nesse lugar que faz sentido o que Deus disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Paulo, é nesse lugar que você está, que você vai experimentar o meu poder fluindo através de você. É nesse lugar. É nesse lugar. Sabe, o Senhor está querendo que nós venhamos a romper com todas essas coisas que nos impedem de perseverar. E quer nos conduzir a essa perseverança que não depende do que você pode fazer ou não. Depende do que Ele pode fazer através da sua vida. Amém? Que vontade, né, de fazer um apelinho. Oh! Que vontade de tocar, de ativar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo é a maior ativação que existe. É o Espírito que vai ativar sobre a sua vida essa perseverança baseada na graça dele sobre as nossas vidas. Feche teus olhos. Pai, Espírito Santo, Senhor, o Senhor sonda, Senhor, os corações, Pai. Está escrito, Senhor, que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Senhor, eu declaro sobre os teus filhos nessa noite, Senhor, um rompimento. Senhor, eu declaro rompimento com ânimo dobre. Coloca a tua mão aqui assim, ó. Coloca a mão aí. Eu declaro o rompimento do ânimo dobre. Eu declaro o rompimento da inconstância. Eu declaro o rompimento do governo da alma e do sentimento sobre a sua vida. Eu declaro o rompimento da ausência da perseverança sobre a sua vida. Eu declaro o rompimento com todo o sentimento e toda a voz que diz para você desistir, que diz para você que você não vai avançar, que diz para você que não é possível. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te chamou para ir além daquilo que você sabe e daquilo que você conhece. Eu declaro sobre a sua vida um rompimento nessa noite. Eu declaro que o Espírito Santo, sem precisar de imposição de mãos, a gente que é ministro, a gente quer, né? A gente quer abraçar, a gente quer impor as mãos, a gente quer profetizar para você pessoalmente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, levanta a sua mão direita agora. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o Espírito da profecia vai continuar ministrando você. Eu declaro nessa noite que alguns vão perder o sono e vão ter visões, revelações sobrenaturais. Eu declaro que o Espírito Santo vai fazer esse rompimento dentro de você, e algo novo você vai sair daqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.